Boa noite, amigos e parceiros da empresa Integrar Negócios. Hoje teremos uma noite muito especial com a nossa Franciele Galil, que é presidente da Associação Bares e Restaurantes da Zona da Mata. Ela fica sediada em Juiz de Fora, Franciele, e vai compartilhar um pouco do momento de hoje, né? Nesse momento de pandemia, os bares e restaurantes estão enfrentando grandes dificuldades, né? Talvez sejam os setores mais afetados, né? E o tema da palestra de hoje é exatamente como os bares e restaurantes estão se reinventando nesse tempo de pandemia. Tá bom, Franciele? Então, você está com a palavra. Muito obrigado pela sua presença e muito grato por você estar aqui compartilhando as suas informações e seus conhecimentos para os parceiros da Integrar. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar falando aqui de Juiz de Fora, né, para Brasília, e numa empresa tão bacana como a Integrar, com esse projeto magnífico que é reunir empresários, né, para fazer network e fazer negócios. Porque empresário gosta de fazer negócio. Então, é um prazer compartilhar um pouquinho com vocês do nosso trabalho, né, do nosso segmento, que é alimentação fora do lar. E para quem não conhece a Abrazel, eu vou iniciar aqui falando um pouquinho, fazendo uma apresentação da associação. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ela está presente em 26 seccionais, capitais e no Distrito Federal e 23 regionais, nos estados. A nossa sede da Abrazel Nacional está em Belo Horizonte, e o nosso presidente executivo, Paulo Somulti, que muito fez agora nesse momento, sempre fez, mas agora se destacou muito nesse momento de pandemia, para trazer aí respaldos, né, para o segmento, para os bares e restaurantes, buffets também, né, enfim, toda a categoria que trabalha com alimentação fora do lar. O nosso segmento é um dos que mais emprega, se não for, o que mais emprega no Brasil, porque é a facilidade, inclusive assim, aqui em Juiz de Fora, em relação à questão do primeiro emprego, muita gente procura um bar, seja ele para ser um garçom, seja para ser um auxiliar de cozinha. Alguns, por persistência, né, e por querer crescer, fazem carreira. E às vezes, muitas vezes se tornam maîtres, se tornam chefes de cozinha, mas de certa forma, aqui na nossa região, em Juiz de Fora, nós somos a primeira porta a se abrir como fonte de experiência profissional, né, para essas pessoas que querem uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Então, aí em Brasília, nós temos uma Abrazel com o Beto Pinheiro. Quem tiver oportunidade de querer conhecer um pouco mais do trabalho, ele é dono do Coco Bambu. Então, aí em Brasília, a nossa representatividade é pelo Beto Pinheiro. E agora, nesse cenário aí de pandemia, a Abrazel se destaca por ter começado a tomar as providências para tentar minimizar, amenizar, né, os estragos, as dificuldades para os empresários, que nesse momento, além de ter que se reinventar, né, criar estratégias para os seus próprios negócios não terem que acabar, né, a Abrazel trouxe todo um aparato, seja ele jurídico, né, em relação às medidas provisórias, que foram as primeiras providências que foram tomadas. O que veio de impacto imediato no setor? Gente, o que vamos fazer com os colaboradores? Como vamos agir em relação aos colaboradores se não podemos trabalhar, se as portas têm que ficar fechadas? Até porque o delivery é uma atividade que está presente em grande parte da maioria dos bares e restaurantes do Brasil, mas ele não paga a conta. Hoje ele tem uma representatividade de 20%, 15% do faturamento das empresas. Então,
Aí tem muita gente que fala, ah, o bar, o restaurante pode fazer delivery, ele não está totalmente parado. Sim, ele pode fazer o delivery, mas o delivery não paga a conta. Ele não precisaria de funcionar como um delivery numa mega estrutura. Ele poderia ter uma estrutura menor, mão de obra, né, menor, em menos quantidade. Então, isso tudo foi tendo que ser adaptado. Então, a Brasel, ela partiu de que vamos procurar auxílio e diretrizes para a mão de obra, como fazer com essa mão de obra. Então, nós tivemos a graça de ter a MP 936, né, com a questão da suspensão dos contratos de trabalho, todas as suas especificações, que permitiu com que o empresário pudesse, até então, se dedicar às outras necessidades da empresa mediante essa opção, né, de solução para o próprio negócio. Até porque nós orientamos que, nesse momento, o empresário ele tinha que ter como primazia de decisão manter a solvência da empresa. Ou seja, ele tinha que manter essa empresa aberta para que ele pudesse lá na frente recuperar. Então, ele teve que fazer todos os ajustes necessários de pagamentos de fornecedores, renegociação com aluguel, e inclusive com os próprios funcionários. Aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, nós estamos chegando a quase 4 meses com as nossas atividades não 100% paralisadas, né? No nosso caso aqui, no nosso segmento, a gente está podendo trabalhar, mas de forma muito enxuta e muito reduzida. Atualmente, basicamente, os bares e restaurantes só podem abrir e receber os clientes de segunda a sábado, de 11 às 15 horas, não podem vender bebida alcoólica, e o restante do horário disponível é fazer o delivery. Então, isso está impactando muito o setor aqui na nossa cidade. E a nível Brasil, nós temos já vários locais com retomadas, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, com todos os protocolos, e aqui em Minas Gerais, que com a curva em ascendência, tivemos que retroagir um pouco mais nessa flexibilização de horário, que ficou muito restrita, e a venda de bebida alcoólica também. Então, diante dessas restrições, diante desse novo momento, o que empresários fizeram para sobreviver? Como que um buffet vai fazer para sobreviver se ele não pode fazer as festas? Como que ficaram as festas de casamento? Como que ficou a questão do bar? Como que o cliente pode pensar em ter aquele mesmo prazer de estar no bar sem ter que ir ao bar? Então, esse papel inverteu e a criatividade teve que fluir para tentar ter um mínimo de compromisso dessas empresas, né? A função social dessas empresas, a função social da maioria dos nossos CNPJs é levar conforto, promover entretenimento, saúde mental, né? Porque quando você sai de casa, você sai procurando um prazer, um lazer, o que fazer, né? Vamos tomar um vinho, vamos tomar uma cerveja, e aí você sempre está procurando um lugar para se distrair. Então, logo você vai procurar o quê? Um bar e um restaurante para confraternizar. Até porque, né, a alimentação, ela está presente em vários momentos da nossa vida. É num aniversário, é num momento de tristeza, a gente está comendo, a gente está bebendo, é no momento de felicidade que a gente também está comendo, está bebendo, e por aí vai. Então, nós estamos com essa atividade sempre presente no nosso dia a dia, na nossa rotina. E a gente pode considerar que é uma questão muito forte, né? Não só um apelo cultural e econômica, porque se a gente, dentro da Brasel Nacional, nós temos dados aonde é colocado que um terço
de tudo que o brasileiro gasta com alimentação, até a coxinha que ele come de lanche é uma alimentação fora do lar, é algo que ele não está fazendo em casa, um cafezinho que ele toma na rua. Então, 1/3 de tudo que um brasileiro gasta está envolvido em alimentação. Então, por isso, a questão da importância do nosso segmento, e ao contrário do que muitos pensam, que não é algo essencial, a alimentação é essencial, até porque tem muita gente que não sabe cozinhar e que depende desses profissionais e desses locais para se alimentar no seu dia a dia. E até essa tendência moderna de trabalhos, reuniões, as pessoas querem tudo muito rápido, tudo muito preciso, comida quentinha, comida balanceada, fast food, cada um a seu gosto, a sua necessidade. E é isso que a Brasel representa, é isso que o nosso segmento faz. E nesse momento a gente trabalha com o conceito de essencialidade, não só no sentido de zelar pela vida, né, da saúde. A saúde, ela é essencial, até porque o que está basilando os nossos dirigentes em avançar ou retroagir em relação aos negócios é a saúde, é número de leitos com número de infectados, mas a partir do momento que nós estamos aí já, no nosso caso aqui, caminhando para 4 meses de... Basicamente, a gente aqui em Juiz de Fora, a gente fala de um falso lockdown. A essencialidade já passou desse patamar só da saúde. A essencialidade é daquele que precisa do trabalho, é aquele empresário que depende do negócio, até porque um outro ponto muito importante do nosso segmento é que o nosso segmento ele é muito pequeno, então a gente costuma usar até uma expressão muito banal, que a gente fala assim, é um negócio que sai do caixa para a boca do empresário. Então, o faturamento do dia, daquele pequeno negócio, daquele pequeno bar, daquele pequeno restaurante, é o faturamento que ele faz de dia, aí ele paga aqueles fornecedores, vai no açougue da esquina, vai aqui, vai ali, e o que sobra é o que ele leva para casa, é o alimento, é a vida dele. Então, é um negócio extremamente vulnerável, e isso já impactou e gerou uma média aí de, basicamente, a nível Brasil, uns 60% do nosso segmento fechado, vamos dizer assim. E quem conseguiu se reinventar está, vamos dizer, nadando, começando a nadar, não vou dizer nadando de braçadas, mas isso é muito peculiar. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, quem trabalhava genuinamente com o delivery, e hoje nós temos aqui como exemplo uma pizzaria, mas uma pizzaria mais popular, aonde eu ouvi do empresário me dizer, olha, graças a Deus, eu não precisei demitir ninguém, o meu faturamento praticamente dobrou, eu tive que contratar mais 2 funcionários e não precisei nem renegociar meu aluguel, estou conseguindo manter em dia. Então, o que ele fez? Ele trabalhou muito com promoções, ele já era delivery, né? Ele não tinha porta aberta, não tem porta aberta, então ele trabalha só com delivery, com massas, ampliou para sanduíches, promoveu alguns combos, e o foco dele, o público-alvo dele é classe B e C. Então, ele teve um êxito muito grande nessa venda desse delivery, ele diminuiu a margem dele de lucro, tá? Para que ele pudesse girar mais, e ele está muito satisfeito com esse resultado da empresa dele. Então, esse é um exemplo aqui em Juiz de Fora que a gente vê de uma pizzaria. Ocorre que nós temos que levar em consideração que ele sempre foi uma casa que teve delivery. Um outro exemplo de satisfação, lembrando, e muito importante dizer e focar mais uma vez, que o delivery nessa circunstância, nesse exemplo que eu vou citar, ele não paga a conta, mas ele virou um novo foco dessa empresa. Não sei aí em Brasília se vocês já conheciam algum sistema de churrascaria que trabalhasse com delivery. Aqui em Juiz de Fora, as nossas churrascarias não trabalham com delivery.
e a principal delas teve que se reinventar a partir do momento que ela não podia abrir as portas. E ela não podia porque ela não tinha cliente, porque no primeiro momento, lá em março, tudo ficou fechado, muita gente com medo de sair, né, para poder ir em algum lugar. Então, ela teve que colocar o delivery. E em conversa com o proprietário dessa churrascaria, ele me relatou a satisfação dele de vendas com delivery. Ou seja, ele tem uma marca consolidada, tá? É uma marca muito respeitada, é a melhor churrascaria da cidade, que todo mundo gosta de frequentar, em datas comemorativas como Dia dos Namorados, Dia das Mães, então é surreal a fila deles, e eles estão conseguindo vencer essa etapa com a implantação do delivery, né? Então eles tiveram que reestruturar, estão satisfeitos que dentro da possibilidade, por nunca ter trabalhado com esse conceito do delivery, estão satisfeitos. E agora, a partir do momento que eles puderam retomar as atividades, mesmo de forma cerceada, contida, o delivery passou a agregar valor ao negócio dele e, além disso, foi uma nova fonte de renda, que a partir do momento que ele vai adaptando o espaço dele às necessidades desse novo momento, ele também insere um novo conceito, que é o delivery até então praticado. Então, aqui, dos nossos associados em si, no segmento, essas inovações, para nós, enquanto Abrazel, foi muito satisfatória, né? Um outro exemplo que nós tivemos aqui, estamos tendo aqui, ainda não foi efetivado, porque a empresa está se programando para fazer essa mudança agora em agosto. O Arthur até conhece a região onde eu tinha um estabelecimento comercial, que ele chegou a visitar quando ele esteve aqui em Juiz de Fora, e é uma região genuinamente gastronômica. E nós temos ali naquela região uma das mais antigas casas, tá, de carnes, chamada churrasqueira, um conceito em carne muito bom, um público muito bom mesmo. Ocorre que a região em si, ela houve uma mudança de comportamento, uma mudança de características de clientes, e passou a ser um local em que os jovens passaram a frequentar mais. E o público-alvo, que seria acima de 40 anos, que seria o público-alvo 35, 40 anos, esse pessoal começou a migrar para outros lugares devido às dificuldades que começaram a encontrar na região, visto que a redondeza, o local já estava difícil para estacionar, e muito jovem, e dentre outras questões também na própria região que aconteceram em relação a atos de violência, e que está sendo muito difícil mudar essa imagem de um fato isolado que aconteceu lá. E aí veio a pandemia. E aí é que a gente começa a focar nesses cases de sucesso, nessas oportunidades de reiniciar um novo negócio, reinventar um novo negócio que já não estava satisfatório. E é isso que esse empresário fez. Ele tem um plus, né, que agrega valor ao negócio dele, visto que o local é dele, então ele não paga aluguel, isso já é algo que favorece demais os empresários, né, porque na primeira fase nós tivemos um impasse com a mão de obra. O que fazer com os nossos colaboradores, que é o nosso maior parceiro, é a nossa folha de pagamento. E segundo sócio majoritário também que nós temos quando nós temos uma empresa, é o dono do imóvel, né, que são aluguéis, assim, imensuráveis. Então, assim, nesse momento também é algo que é uma pedra no calcanhar do empresário. Mas voltando para o caso da churrasqueira, o que esse empresário está fazendo? No dia 18 de março foi que nós começamos aqui em Juiz de Fora
a ter as restrições. O nosso segmento nunca foi impedido de trabalhar, porém a população ficou com medo e não saía de casa. E aí a maioria optou por fechar os seus negócios porque não tinha cliente, não tinha ninguém para sentar num bar, ninguém para sentar num restaurante. Então, eles fecharam. A maioria, vou falar para vocês que 90% fechou e não quis apostar nesse momento. E essa casa fez a mesma coisa. E até a presente data ela está fechada. E conversando com o empresário dentro dessa proposta de reestruturação, ele está aproveitando o momento da pandemia para reestruturar essa casa, trazendo um novo conceito, trazendo uma nova marca adaptada, ele está adaptando o conceito da casa dele ao novo público dessa região. Porque o faturamento dele veio o quê? Tendo um decréscimo, veio caindo ao longo do tempo. Isso não estava satisfatório. E aí veio a pandemia, e o que ele fez? Vou aproveitar a oportunidade e vou reformular. Então, ele tem uma proposta de reabertura, talvez a partir do final de agosto, início de setembro, que é a data que ele colocou, mas isso também vai de acordo com o cenário, que pode adiantar ou postergar. Então, ele vai inaugurar um novo conceito, uma nova gastronomia que atenda aquele público, que atenda aquela região, que há anos vem só mudando o perfil de consumidor. E aí, o faturamento dele vem o quê? Caindo. Então, dentre esses exemplos, são exemplos que a gente coloca do empresário que está focado, né, que do limão faz uma limonada, algo que não vinha sendo promissor, ao invés dele sentar, chorar, reclamar, o que ele fez? Ele agiu. Ele tomou as providências e eu tenho certeza, não tenho dúvida alguma, que será um sucesso. Até porque ele é um grande formador de opinião na cidade e, de certa forma, naquele meio, ele é um formador de opinião muito forte. E aí ele vai, inclusive, ajudar todo o entorno que já tem essa característica desse público mais jovem, que passou a ser um frequentador assíduo dessa região. Então, para esse segmento de bares e restaurantes, de pizzarias, né, nós temos esses exemplos que foram uma aposta magnífica, né? A churrascaria implementou o delivery, está satisfeita com o resultado. A churrasqueira, uma casa de carnes nobres, vai adaptar todo o seu cardápio para um público direcionado. E a pizzaria, que já trabalhava genuinamente com o delivery, né, dobrou o faturamento, contratou mais gente. Então, a gente tem que olhar para os promissores, né? As reformas promissoras, aquelas que deram certo, e não nos agarrar àquilo que não deu certo. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha experiência enquanto empresária, né? E à frente da Brasel foram essas experiências e relatos que nós tivemos, que eu pontuei aqui, escolhi 3 dos nossos associados, né, que tiveram essa iniciativa. Depois eu compartilho com vocês também um outro muito tradicional aqui em Juiz de Fora e que também está com a satisfação em resultado muito boa. O meu caso, eu trabalho com buffet, Franciele Galil Singularidade em Eventos. E eu já faço isso há muito tempo, mesmo na época que eu tinha o restaurante, eu exercia essa atividade em paralelo, onde eu atendia o Rotary aqui em Juiz de Fora, com 5 clubes rotários aqui em Juiz de Fora, e também 3 lojas maçônicas, que eu também atendia aqui com esse sistema de trabalho de buffet nas reuniões ordinárias. E também as festas, né? Festas de casamento, festas de aniversário, mas sempre eu quis trabalhar com um número muito reduzido de pessoas, em ocasiões especiais e intimistas. Então, o meu foco nunca foi um buffet para fazer festa para 300, 500, 200 pessoas.
Meu número é um número muito reduzido, de no máximo 80 pessoas. Foi uma escolha minha, do meu negócio, da forma que eu gosto de trabalhar. Porque como eu conheço muito da parte operacional, porque eu gosto, eu cozinho e quando necessário eu coloco a mão na massa, eu gosto de acompanhar, e a gente sabe que o mesmo risoto que às vezes você vai servir para 10 convidados não é o risoto que vai sair igual para 200 convidados. Nunca isso vai acontecer, nunca. Então, eu prezo muito pela questão da qualidade, da atenção, de aproximação junto ao cliente. Então, foi uma opção minha no meu negócio. E, de certa forma, já pensando dessa forma, ficou mais fácil para eu pensar o que eu vou fazer. Como que eu vou adaptar se eu não tenho como atender as reuniões rotárias, que foram todas suspensas, a mesma coisa da maçonaria, e sem previsão de volta, até porque as pessoas que compõem essas instituições são pessoas do grupo de risco, devido à idade mais avançada. Então, perspectiva de retomada desse ano é chance zero. E aí, eu tive que colocar a mão na massa em algo que eu já havia pensado há um tempo atrás e que seria algo que agregaria valor, mas como a gente é ser humano, né, a gente vai procrastinando. E aí eu falei assim, agora é hora de eu fazer as minhas caixas. E aí eu foquei, tudo que eu trabalho no meu buffet, eu foquei em colocar em caixas. Caixas essas que são personalizadas, eu tenho a minha logo na caixa e as caixas são personalizadas assim, por exemplo, uma caixa com iguarias árabes para até 2 pessoas, caixa de tábuas de frios para até 2 pessoas ou para 4, porque nesse momento algumas pessoas estão recebendo outras em casa, ou famílias que têm 5, 6 pessoas que estão no mesmo ambiente. Então a gente adaptou todas as iguarias que eu trabalho, eu adaptei para dentro dessas caixas. Então, quando nós fazíamos coffee break, ou um brunch do lanche da tarde, agora nós fazemos caixas de café da manhã. As mesas de canapés com os frios, nós fazemos as caixas de frios. Nós fazemos massas folheadas, recheadas e colocamos na caixa e adaptamos. E levamos isso até o cliente. E graças a Deus foi um resultado muito bacana, deu super certo, até porque não é simplesmente colocar o alimento na caixa. Nós fazemos uma espécie de obra de arte. Eu tendo a oportunidade, depois eu até compartilho com vocês, não preparei, poderia ter preparado aqui para compartilhar uma foto, mas a gente adaptou de tal forma que às vezes, vamos supor, você vai receber alguém em casa para jantar e quer uma entradinha. Ótimo, eu vou te mandar uma caixa e quando você abrir essa caixa, ela está montada e decorada, porque ela vai até com flores decoradas, e você não precisa tirar nada, você abre e coloca em cima da sua mesa. E aí você tem o sabor, você tem o visual e você tem a decoração. Porque às vezes as pessoas, a maioria tem essa dificuldade, como montar uma mesa bonita, como é que eu vou fazer essa tábua de frios, como que eu vou ornamentar, como que eu vou encantar a minha visita. Então, nós adaptamos isso tudo para dentro da caixa, podendo atender para 2 pessoas e 4 pessoas. E uma coisa que eu brinco, as pessoas falam assim, você faz cesta de café da manhã? Eu falo, não. Eu faço uma experiência gastronômica de café da manhã. Porque a cesta de café da manhã, para quem trabalha de uma forma muito padrão, igual é muito comum nas floriculturas, né? As cestas de café da manhã, elas vendem rótulos. E o rótulo você vai lá na prateleira do supermercado, pega uma torrada, pega um suco, pega um queijo, pega um requeijão, pega não sei quantos tipos de biscoito, coloca numa cesta, coloca um laçarote e manda. E eu não vendo rótulos, eu vendo os meus produtos
que eu colocaria numa mesa de café da manhã, numa empresa, né, ou numa determinada comemoração, seja ela qual for. Então, nós adaptamos todos esses petiscos, né, para dentro das nossas caixas. E tem sido um sucesso, tem muita gente pegando como ideia, e nós já estamos também, graças a Deus, com uma ampliação para começar a atender na região, não só em Juiz de Fora, mas a possibilidade também de nós atendermos, como já atendi, alguns clientes específicos em cidades do entorno. Então, gente, esse momento aqui, o que eu tinha para compartilhar com vocês de novidade, né, do que nós estamos fazendo para tentar sobreviver, se reinventar, é basicamente isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Se vocês quiserem fazer alguma ponderação, tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Vou deixar aí com o Arthur para passar o meu telefone. Vou passar também para o Arthur compartilhar com vocês um telefone da Abrazel, que é um WhatsApp. Se você só der um oi, chega mensagem automática e ali qualquer cidadão, ou se vocês tiverem aí empresários no nosso segmento, que podem consultar, que está ali em mãos, tudo que a Brasil fez e tem de conteúdo para compartilhar para bares e restaurantes, associados e não associados. Então, ali tem todas as instruções de linhas de crédito que saem agora, tem 10 dias a linha de crédito do Pronamp, a MP 936 em relação à questão de suspensão de contrato de trabalho, cartilhas de retomada, como que um bar e restaurante tem que funcionar para poder ter uma retomada segura, não só para ele em relação ao poder público, mas para o próprio consumidor, dicas de marketing, de delivery, enfim, tem todo um conteúdo muito rico que pode ser compartilhado com os amigos do segmento de alimentação fora do lar. Depois, Arthur, eu vou mandar para você esse número, e você pode até, se for o caso, disponibilizar dentro da Integrar, caso tenha empresários do nosso segmento, ou que eles queiram compartilhar com terceiros, tá bom? Tá então, ótimo. Isso que eu tenho para passar para vocês, espero ter contribuído, e muito obrigada. Contribui bastante. Eu vou começar a abrir perguntas, vocês podem colocar no bate-papo aí, pode colocar as perguntas, ou se você quiser pode abrir o som, e aí você faz a pergunta direta para a Fran. Enquanto algumas pessoas possam se preparar para fazer as perguntas, Fran, dizem que a necessidade é uma das invenções, né? Então, acaba que uma necessidade que acabou acontecendo em consequência da pandemia, a necessidade de sobreviver, né, no mercado que foi tão afetado nesse momento de pandemia. E acaba que muitas empresas, no caso bares e restaurantes, ficaram muito criativos. Você deu alguns exemplos, né? E a questão do delivery é uma questão que ajuda a sobreviver, só que não resolve a vida do empresário, como você mesmo citou, né? Acaba que ele tem um faturamento completamente ainda comprometido. Se ele fatura 30% do faturamento que era antes da pandemia, é muito, né? Exatamente. O que você, na tua experiência e nesse momento tão difícil aí que vocês estão enfrentando, qual um exemplo, eu sei que você deu vários exemplos, mas qual foi aquele mais marcante, que foi mais criativo, aquele bar, aquele restaurante que conseguiu realmente fazer a diferença para ele, né? Teve alguém que se sobressaiu, que consegue hoje pelo menos um faturamento acima dos 30%, né? Nesse meio de pandemia, o Fran, tem alguém que te marcou que você possa compartilhar com a gente? Na verdade, não é aqui em Minas Gerais, é em Santa Catarina, acho que é Santa Catarina. Foi até bom você ter falado, que eu lembrei disso aqui, foi uma falha minha não ter compartilhado. No nosso segmento, um dos primeiros a se recuperar são os sistemas de alimentação que tem o drive-thru. Por quê?
Se vocês observarem, não sei aí em Brasília, aqui em Juiz de Fora, nós temos o McDonald's, que é o único que tem drive-thru. Não vou considerar o shopping, porque o shopping está fechado aqui. A fila do McDonald's é surreal de carro. Então, é a forma que as pessoas acharam de sair de casa, segura, não ter o contato e ser um delivery. Lá em Santa Catarina, esse associado, que já foi um presidente da Brasel, Célio Salles, ele tem 9 lojas de operações do Bob's. 9 lojas de operação do Bob's. E quem tem drive-thru não precisou fechar, porque ele não causa aglomeração, ele não tem contato. A pessoa vem pelo carro. Então, dentro do nosso setor, quem tem operação de alimentação e que tem essa possibilidade de ter o drive-thru foi um dos primeiros a se recuperar. E ele trabalha, o Célio Salles, ele trabalha com essas estatísticas. Que de todas as lojas dele, no segundo mês de pandemia, ele já tinha recuperado o estrago do fechamento, de praticamente o lockdown que teve lá, ele já tinha recuperado o faturamento dele. Então, esse caso foi o que mais me chamou a atenção. E com base nisso aqui, nós tivemos um associado que trouxe essa proposta do drive-thru pela experiência que ele viveu na fila do McDonald's. E quando ele veio compartilhar isso comigo, para trazer isso como uma possibilidade de ajudar os bares e restaurantes, foi onde eu tomei conhecimento dessa situação do Célio, lá em Santa Catarina. E aí eu comecei a observar realmente o McDonald's aqui. E o que nós fizemos? Fomos até o poder público pedir para facilitar, principalmente para o segmento noturno, que não pode funcionar de porta aberta. Então, a casa que funciona genuinamente para jantares, né, não pode abrir as portas, ela tem que se virar e fazer só delivery. E aí, o que nós fomos pedir? Que se tem pouca circulação de pessoas na rua, se ninguém está saindo para os bares, vamos transformar as vagas de estacionamento em drive-thru. Uma média de 3, 4 vagas na frente de cada estabelecimento, para que a pessoa possa estacionar, fazer o pedido dele, levar para casa, ou se for o caso, parado ali mesmo, dentro do carro, ele come. E o que é que nós conseguimos? Nada. Nada. Nós não, infelizmente, aqui em Juiz de Fora, o diálogo com o poder público está extremamente complicado. E lá nós não conseguimos nenhuma autoridade que dê aval ou que assine nada que possa flexibilizar ou ajudar o nosso segmento. Até porque ainda existe o pensamento muito provinciano que nós não somos essenciais, que as nossas atividades não são essenciais. Entendeu? Então, houve essa dificuldade. Aqui em Juiz de Fora, infelizmente, eu não tenho esse compartilhamento, esse case de sucesso. O que eu tenho para compartilhar com você foi esse de Santa Catarina. Exceto as operações que eu conheço aqui em Juiz de Fora, que sempre foram delivery. Aí eles estão realmente numa situação mais confortável. Tá fechado seu áudio, não te ouvi, Arthur. É verdade, eu esqueço de vez em quando, eu desligo e começo Elias, você quer fazer alguma pergunta? Você entrou agora, você já estava aí, você comentou comigo que queria fazer alguma pergunta para... Isso. Tudo bem? Boa noite. Estava aqui assistindo tudo. Boa noite, Elias. Tudo bem. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, como é que você vê, né, qual é a perspectiva da Abrazel para o mercado, para o seu segmento a curto prazo? Eu estou falando assim, de agora até o final do ano, mais ou menos. O que vocês estão visualizando, né? Vou ser transparente para você. Não é um mercado, não é um olhar promissor, não. Não é. Infelizmente,
a Abrazel buscou muita ajuda, né? Mas essas ajudas para o pequeno empresário chegaram muito tarde, principalmente as linhas de crédito, que seria um oxigênio para ser dado a esses pequenos empresários. A maioria dos empresários do segmento de alimentação fora do lar, grande parte deles são informais. Então, até bem poucos dias atrás, os créditos que foram colocados à disposição foi, vamos dizer assim, uma atitude do governo para inglês ver. Como diz o nosso presidente Paulo Solmuth, é um sorvete de creme, né, falsificado. Aliás, é um sorvete de flocos. Porque as empresas que têm qualquer areinha, qualquer CNPJ que tenha qualquer problema, ele não conseguiria essa linha de crédito. E esse é o problema do pequeno empresário, né? Ele tem, às vezes, um CNPJ com algum tipo de restrição e isso não conseguiu. E há 10 dias atrás, mais ou menos 10 dias, é que foi liberado o Pronamp. Porém, esse crédito do Pronamp já acabou e no nosso segmento, no Brasil inteiro, apenas 35% dos empresários de bares e restaurantes foram agraciados, conseguiram essa ajuda, esse respirador para o CNPJ se manter. Grande parte de grandes operações fecharam portas, né? Alguns não em sua totalidade, outros sim, em grande totalidade. Aqui em Juiz de Fora, em termos de associação, nós tivemos uma média aí de 4 a 5 casas associadas que fecharam e uma que reduziu, porque tinha 2 casas, então reduziu para uma, entendeu? Então, assim, a nível Brasil, tivemos muitos fechamentos, muitas perdas, né? Tivemos, sim. E até o fim do ano, a ideia vamos dizer assim, honestamente, é trabalhar e não conseguir pagar as contas. E driblando, pago um hoje, pago outro amanhã, eu tô te falando, a realidade. Não estou maquiando. A realidade é essa. Vou escolher quem que eu vou pagar hoje. E vou levando. Essa é a realidade desses bares, sejam eles mais rebuscados, sejam eles mais de periferia, seja lá como for. Mas essa é a realidade. E assim, qual seria uma dica, então, para a gente não entrar no desespero? Né? Já que já está com a corda no pescoço, já quase se afogando ali, né, com a água aqui no nariz, tem alguma dica que você possa dar para essas pessoas? Porque eu jogo a toalha. A dica é uma dica um pouco difícil. Eu vou te falar, assim, pela minha experiência, né, pela minha vivência, pelos trabalhos que eu faço também comigo mesmo. Isso aí vai entrar numa relação muito subjetiva. Porque os donos de bares e restaurantes, grande parte deles, são pequenos. E eles trabalham com muito afinco e muito amor. Então, eles colocam ali dentro, imprimem no negócio uma subjetividade, uma relação subjetiva com aquela materialidade. E aquilo não retorna à altura do que ele precisa e nem cumpre a função que precisa cumprir com o empresário, que é mantê-lo, né, e manter o negócio. Então, logo que começou a pandemia, nós conversando com o presidente da Abrazel Minas, o Ricardo Rodrigues, ele falou assim: Fran, quem nunca teve contato com a realidade do negócio vai ter que ter agora. As pessoas terão que ser técnicas, terão que fazer contas e aceitar a realidade. Se o seu negócio não está suportando, se você não está fechando conta, se você já tomou todas as decisões em diminuir custos, de demitir e não resolveu, fecha. É técnica. Porém, a gente trabalha com muitas casas tradicionais, de famílias, de renome. Esse
presidente mesmo, que o restaurante dele é em Belo Horizonte, Maria das Tranças, ele tem 2 unidades. A questão é que uma das unidades dele funcionava onde era a casa dos pais dele, que era uma fazenda do entorno, e aí ele opera tradicionalmente com frango. E a operação de alimentação dele lá é desde o abatedouro até o frango. O frango a molho pardo, o frango com quiabo que você come lá na mesa dele, tem um abatedouro lá embaixo. Já tive lá, tive oportunidade. Você já teve lá, Maria das Tranças? Então, do presidente Ricardo, ele está, assim, desorientado. E aí ele falou assim, ele já desfez disso, já desfez daquilo, e tá indo, tá fazendo conta, mas existe todo esse apelo familiar de manter uma tradição, de manter um negócio, e porque eu fiz isso nesse momento da pandemia, não vai sobreviver. Infelizmente, não vai sobreviver. Ou vamos encarar que negócio é negócio e sentimento é outro. Levar esse conceito adiante do tradicionalismo, aí você tem que ser técnico para saber se vale ou não a pena. Então, acaba que o lado emocional acaba falando, né? Hein? Acaba que o lado emocional, muitas vezes, acaba falando alto, entendeu? Fala. E aí a pessoa acaba, se ela se antecipa e fecha logo, como você está falando, né? Ela já estava capengando, né? Ela tem uma atitude mais sensata, né? Isso. Perde menos. Isso aí, ela perde menos, mas é muito difícil ela abrir mão desse conceito. E aqui, atualmente, eu tenho falado com você, essas últimas semanas, você sabe, aqui nós chegamos a um nível agora de estresse realmente do pessoal. Eu estou aqui com uma média de uns 5 a 6 associados que tá de fazer dó, o desespero deles, e acaba que eles, de certa forma, quer que a associação dê a varinha de condão, entrega o resultado, põe cliente aqui, volta a funcionar isso e põe gente, e a gente não tem essa mágica, o poder não está nas nossas mãos, o poder está nas mãos do nosso executivo municipal, que pode ajudar ainda, entendeu? Então, nós estamos aí nesse impasse. Elias, espero ter respondido a sua pergunta. E se tiver mais alguma dúvida? Fran, obrigado aí pela sua resposta. De nada. Fran, deixa eu fazer uma pergunta aqui com relação a... Houve uma febre aí, o aplicativo iFood, por exemplo, deitou e rolou nessa pandemia, né? Está ainda deitando e rolando, né? Com essa pandemia. Como é que os bares e restaurantes eles encaram a questão do iFood? Porque acaba sendo mal necessário para eles, porque acaba que não ganha como ganhava, né? Se eles mesmos estiverem fazendo a entrega, né? E na verdade uma necessidade mesmo, entendeu? E uma coisa que eu vejo é que a concorrência ela acaba ficando muito desleal, né? Tem muitas empresas que elas abrem qualquer biboca aí, colocam no iFood e começam a fazer entrega. Então acaba concorrendo, né? Então, como é que hoje esses bares e restaurantes eles encaram o iFood, né? Sabe? Eles acabam aceitando porque não tem outra opção, né? E acaba até precarizando no serviço e nos preços. Isso aí, exatamente. O iFood sempre foi um impasse, uma discussão muito grande entre os nossos associados. E, mais uma vez, a gente, às vezes, esbarra nas questões subjetivas de cada estabelecimento. Com a pandemia, essa concorrência desleal que o iFood proporcionou em abrir e expandir cada vez mais para que qualquer estabelecimento, qualquer fundo de quintal filie, aumentou, assim, drasticamente, em muita coisa. E isso trouxe, aí sim, a revolta dos associados, né, para o pessoal e pelas taxas abusivas também. Ocorre que existe a questão de análise de comportamento do consumidor. Eu falo por mim. Franciele, não tenho iFood, não tenho paciência de mexer naquilo ali. Eu já sei o contato que eu quero, o aplicativo próprio. Porém, hoje, o mundo está online.
Aí, se você quer pedir uma pizza ou uma comida japonesa, dentro do iFood, você tem lá 20 opções. Ou você vai baixar 20 aplicativos próprios de cada casa que talvez fosse a sua preferência. Ali dentro do iFood tem uma infinidade de coisas num único aplicativo, que se eu tiver aqui em Juiz de Fora, se eu tiver em Brasília, eu consigo chegar onde eu quiser com a comida. E uma outra coisa que eu coloco para os associados analisarem, não estou falando que isso justifica as atividades do iFood, não. É que é o seguinte, você monta o seu negócio e coloca lá dentro do iFood. O iFood trabalha para você. Você não precisa criar o conceito da sua marca dentro do iFood. Ele ainda te dá subsídios e ferramentas para que você possa aparecer de destaque no cabeçalho deles, né? Para que você possa estar mais evidenciado. Se a sua marca está dentro do iFood, automaticamente o iFood toda hora, dentro do Facebook, dentro do Instagram, sempre está aparecendo, está piscando. Se você vê a televisão num canal fechado, é iFood toda hora. Ou seja, ele te proporciona um valor agregado à sua marca de um trabalho indireto. E quando você fala assim, eu vou colocar aqui, vou investir, vou criar um aplicativo do meu restaurante. Você vai investir o dinheiro, você vai ter que cuidar de alimentar e fazer propaganda e quase implorar o seu consumidor para ir lá no seu aplicativo próprio e baixar esse aplicativo no celular. Eu tenho um amigo que ele tem uma atividade exclusivamente de delivery. E se o dia que o iFood dá pane no sistema e sai fora do ar, ele entra em desespero, porque a maior fonte de venda dele é do iFood. O que segura o negócio dele é o iFood. E ele desenvolveu um aplicativo próprio. E em todas as sacolas que ia comida, seja que vinha pelo iFood, Uber Eats, ele colocava um folder dando 20% de desconto para o cliente que pedisse no aplicativo do restaurante dele. Ele não virou. O consumidor, ele está, assim, cada vez mais confortável nesse sentido, né, de ter, assim, na mão dele, um único aplicativo com um mundo de opções. Então, eu até falo muito que o iFood, tá? Não sei se vocês vão concordar, eu acho que ele é a segunda Coca-Cola. Porque ele chega nos 4 cantos do mundo, aonde você quiser. Eu vou até falar de brincadeira aqui, eu acho que se a gente estiver lá no meio da guerra dentro do Afeganistão, bomba caindo, capaz de você conseguir ter um iFood, igual a Coca-Cola. Então, assim, foi uma atacada de mestre da marca, ganhou o mercado, conquistou. Eu tive a oportunidade de conversar com um consultor deles na época, porque aqui em Juiz de Fora tinha um aplicativo próprio que chamava à la carte, que era essa praça de alimentação virtual. Isso há uns 9 anos atrás, mais ou menos. O negócio bombava. Juiz de Fora só pedia à la carte, à la carte, à la carte. Como o iFood monitorou e viu o crescimento de vendas dessa plataforma, eles chegaram e compraram o à la carte. E nós temos outras plataformas de Juiz de Fora que não vingaram, conforme o à la carte vingou na época. E eu ouvi do consultor a seguinte frase: o iFood, aonde tem alguma plataforma que cresce e que sobressaia ao iFood, ele chega e compra. Não tem espaço para outro. Eu ouvi isso do consultor, porque eu estava negociando com ele as taxas na época. Inclusive, as minhas condições com a la carte era uma, e quando o iFood migrou, que comprou, era outra. Então, infelizmente, virou uma manobra. E aí, fica a situação. Quem quer adere, quem não quer não adere. Verdade. Não, você vê o próprio Uber Eats, né? O Uber é muito forte, você não consegue decolar, né? Exatamente. Se o Uber Eats não consegue decolar, então não tem espaço para ninguém, né? Pois é, exatamente. Tá bom, então.
Fran, muitíssimo obrigado pela Eu que sua agradeço. Foi um participação, prazer. pela sua palestra, entendeu? Eu que agradeço. A gente não tem pessoas de Brasília, tem pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem pessoas de São Luís do Maranhão, então todo mundo recebeu alguma informação, com certeza vai levar para o seu dia a dia. Obrigado por Ai, compartilhar, que bom. tá bom? Eu que agradeço a vocês. Deus abençoe você, tudo de bom, Amém. amigos e parceiros da Integrar, boa noite a todos. Essa palestra foi gravada, estará disponibilizada 7 dias no YouTube e em seguida colocado na plataforma da Integrar. Deus abençoe e tudo de bom para vocês. Valeu, Fran. Valeu, Arthur. Um abraço.